Entendeu? Então, claro, a burguesia diz não, não dá para ser, porque nessa luta de salário contra os preços, há uma politização da atividade sindical que eles começam a ver ao longo do tempo, e durante muitos anos, que não adianta mais fazer uma greve atrás da outra. Que eles fazem a greve, o patronato repassa os preços, vai no supermercado, passa aquelas coisinhas lá, repassa os preços, no outro dia ele está lá de volta, pau na cara e vamos de novo, e ele está vendo aqui, se o sistema não se estabiliza, ele não consegue, e ele diz assim, tem que sair dessa. Sair dessa, ele começa a discutir Lenin, Rosa Luxemburgo, Marx, Trotsky e socialismo, e entra umas ideias estranhas no movimento sindical. Bom, para todo mundo que viu a estabilidade, logo em seguida, então, estou pegando o teu caso concreto, diz, pô, estancou aquela loucura. Deu uma pancada nos salários, mas deu... Mas, em seguida, eles começaram junto com uma privatização gigantesca e favorecendo, tinha dois mecanismos importantes. Um que foi, importa tudo da China, então tu lembra que apareceram os 1,99 da vida por tudo quanto é canto? Aquilo era preço que vinha, preço da China, que dava alternativa. Aí tu pegava lá, eu lembro que uma vez eu comprei umas vasilhas assim que tu compra para colocar feijão, que tu congela, arroz, etc e tal. E aí eu fui lá, aquilo se desfazia, quebrava logo. Você é produzindo, mas o que faz? Vai lá e compra outro. Era R$1,99. Ah, mas tá liquidando com a natureza? Mas liquida, esse é o capitalismo, é assim mesmo. Eu só tenho R$1,99, então quebrou, vai ter outro R$1,99 e vamos embora. Depois até vi uma coisa, fiz uma reforma lá em casa, tinha umas telhas que os caras jogavam lá de cima para trocar o telhado, as telhas não quebravam. As novas eu tinha que levar assim quase como... que é o produto mais pronto. Então, fizeram isso. Mas fizeram uma outra coisa muito importante, Marisa. Eles fizeram uma coisa, o pessoal da PUC, esse pessoal, os gringos, o imperialismo yankee tinham feito o dólar assim, uma moeda forte. Esses caras fizeram o real valer mais do que o dólar. 0,82 de real comprava $1. Chupa essa manga. O que significava? Que o poder de compra era gigantesco. O que significou? Que começou a quebradeira industrial. Comprar lá fora era mais barato e começou tudo mais. Então, qual é a diferença com a CEPAL? A diferença com a CEPAL é que a CEPAL era responsável com a inflação? Não. A CEPAL tinha uma outra estratégia de controle inflacionário. E, além disso, a CEPAL colocava a inflação a serviço de um processo industrializante. Nós tivemos o desenvolvimento do sistema bancário e da indústria com inflação o tempo inteiro. Então, se tinha um mecanismo de controle, mas tinha uma coisa que era o seguinte, também vai ter salários, vai ter crescimento da produtividade. Os preços batem em cima e colocam máquinas e equipamento, desenvolve um setor da MIMAC aqui dentro. Então, o controle da inflação estava submetido ao projeto de desenvolvimento industrial e de projeto de reformas. Aqui ocorreu uma inversão a partir de 94 com a rapaziada do sistema financeiro, com esses honoráveis bandidos, das quais está Gustavo Franco, toda essa gente, que é o sistema bancário, e disse assim, bom, agora dane-se esse projeto, agora nós vamos estabilizar a moeda, nós sabemos como, coloca a taxa de juros lá em cima, 53% artificial, não tinha isso no planeta, nunca teve. Bota para cima isso aqui, cria uma dívida interna gigantesca, e o que faz? O Gustavo Franco disse lá na Inglaterra, algo fundamental. Bem, agora ficou muito barato para vocês comprarem empresas no Brasil. É uma declaração dele na Câmara de Comércio, Brasil, Inglaterra, em Londres. Ele disse, ficou uma maravilha, vocês compraram, teve a desvalorização da moeda, os caras diziam, mas vocês começaram com uma moeda supervalorizada, depois desvalorizou, ficou barato para investir no Brasil. Pronto. O que eu quero te dizer, Marisa? Acabou, eles trocaram. Então deram uma relativa estabilidade da moeda, salários para baixo, taxa de juros elevadíssima, liquidaram com a indústria. O Gustavo Franco escreveu no livro dele, eu li, esse cara, eu li todos os livros dele. Ele agora escreveu sobre Machado de Assis e Shakespeare, eu não li porque é uma pilantragem. Eu já leio Shakespeare direto, ensinado por Marx, que eu vou ler Gustavo Franco sobre Shakespeare, sou bocó. Então, o que acontece? E ele dizia lá,
A estratégia de estabilização é em si mesma a estratégia de desenvolvimento. E fizeram isso, de momento para eles é isso que está aí. Então não tem aí burguesia industrial. Então por isso que eu digo o seguinte, logo em seguida a massa cansou da estabilidade, porque a estabilidade veio, e ela começou a olhar para quê? Para onde ela tinha que olhar. O salário é baixo. E aí não teve conversa, o salário é baixo. Quando acaba a inflação, primeiro tu vê a inflação, porque é lá Hegel, digamos, essência e aparência, né? A aparência é parte constitutiva do fenômeno, como explica Karel Kozik, toda essa gente explica ali. Não é que a aparência não é importante, não, a aparência é importante. Então, aparece como inflação. Quando a inflação acaba, o sujeito começa a olhar para o salário. Ele diz, está estabilizado, meu salário não compra nada. E ainda estabilizou com um nível de preços elevado. Quando tinha os produtos chineses e o dólar desvalorizado, a moeda nacional valorizada, o poder de compra tinha, mas em seguida começou a deslizar e chegou a 4. Aí acabou. Mas aí todo mundo já estava dentro da baleia. Aí não tinha mais como sair. Então essa é a questão. Ailton, o tema do... Primeiro, olha, esse negócio de golpe. Vamos lá. O que é uma democracia? Se não isso que está aí. O que é uma democracia? Acaso a democracia é um regime onde lordes se encontram e vamos discutindo, vamos atuar só a partir de uma súmula do Supremo e não vamos fazer práticas. E como me elejo deputado e senador? E vocês viram a votação do impeachment. Que maravilha, aquilo para mim é uma coisa maravilhosa. Aquilo é uma genialidade, porque o povo olha... Os parlamentaristas nunca mais falaram em eleger um primeiro-ministro. Porque quem vai eleger o primeiro-ministro é o parlamento. Aí o cara diz assim, não, aquele parlamento não pode eleger nada. Como agora também, a canalha está dizendo aí, como é que esse parlamento pode revogar a Seguridade Social? Legitimidade zero. Vai ter que aparecer um candidato, ou eu me candidato para dizer isso, claramente. O próximo presidente da República vai liquidar com a lei de responsabilidade fiscal, vai liquidar com a reforma feita de supressão da Previdência Social, vai liquidar com a PEC 55, vai ter que liquidar isso aí. Por quê? Quem votou é aquele covil de ladrões, como é que aquilo é ilegítimo para tudo quanto é coisa, exceto para jogar contra os trabalhadores? Então não tem golpe. Não tem golpe nenhum. A narrativa do golpe já mudou. Porque até o Lula disse aqui, vamos negociar aí, Temer, me chama. No dia da morte da esposa, Maria Letícia, o Lula disse, me chama. Olha, a reforma da Previdência se faz, mas não com recessão, que foi o que o Lula próprio fez. A reforma da Previdência, a primeira, contra nós, não foi feita pelo maldoso FHC e pelo Temer, esse vampiro. Foi feito pelo Lula. Vamos dizer claro. Então essa narrativa do golpe é de 8ª categoria. Agora, é claro, além do petróleo, foi uma coisa do Serra? Não, foi uma coisa do Serra e da Dilma. Quem negociou o Serra e a Dilma? O pessoal, o Serra é um office boy dos Estados Unidos, desde sempre jogou contra o Mauro Marinho, é amigo do Fernando Henrique. É isso aí, eles querem viver lá. Eles é uma canalha que está aí para isso. É um office boy dos Estados Unidos, não mais do que isso, e não menos do que isso também. Então, mas qual é o assunto? Ele colocou o projeto, foi 33 a 30 a votação, a Lídice da Mata não foi, Humberto Costa, presidente do chefe, não foi, faltou mais um, que era governista. E estava no meio da votação, sobe lá na tribuna o Lindenberg, dizendo assim, para aí, nós não estamos lutando contra esse projeto, eu estou vendo aqui um acordão atrás, o Lindenberg denuncia na Câmara, em pleno Senado, dizendo que está tendo um acordo aqui que o governo, nós jogando contra o Serra e o governo negociando. A Dilma falou e pactou com o Serra. Em nome do quê? Podia ser uma proposta muito pior. Não poderia, porque ia dar empate e a votação era do voto de Minerva. Entendeu? Para com isso. Então não vem com esse papinho que o petróleo foi entregue pelos tucanos. O consórcio petucano entregou o petróleo. Esse é um. Segundo, claro, na indústria naval, eu mencionei aqui, como na construção civil e carne, eu quero dizer o seguinte, isso aqui para o ideário burguês da CEPAL, dizer assim, não, senhor, tá bom, vamos defender isso aqui, o petróleo, a indústria naval, a construção civil e a carne. Mas é o seguinte, cadê o setor de máquinas e equipamentos, a burguesia industrial, gente? O grosso.
Não é isso aqui. Lamento, né? Isso aqui é nada. Isso aqui é a lumpenburguesia, entendeu? Nem no centro. Ah, Nildo, mas ficou muito pior. Sim. Agora a Lava Jato está acabando com a indústria brasileira de construção civil, carnes, e você está brincando, né? Se é esse o problema, francamente, eu não vou ficar aqui elogiando o Lava Jato, quero que aqueles juízes desapareçam do mapa, entendeu? E tampouco essa narrativa de judicialização da política e politização do judiciário, porque o judiciário é político, e a política está orientada por um aparato de leis, regras, é assim. Eu vi essa semana aí o Marco Aurélio Garcia, temos que tratar esse processo novo da politização do judiciário e a judicialização da política. Isso novo? Como não? Isso é constitutivo do regime político, pô. Isso é bobajada. Golpe, judicialização da polícia, é tudo uma bobagem. Isso é impotência, é um mimimi de quarta categoria que só prolifera porque não tem teoria. Se tivesse duas mulheres que teoriam, o cara dizia assim, não, para aí. Tá bom, nós somos impotentes para enfrentar o Temer. Nós temos uma prática só parlamentar, etc. Tal, não vamos derrotá-lo. Nós não queremos ir para as ruas. Isso tudo. Nós não queremos ir para a rua, não porque nós não temos vocação popular. Eu não quero ir para a rua porque eu não quero, como diz o Lula, disse lá para o Wagner, eu sou o único que posso tocar fogo no Brasil, mas eu não quero porque eu sou responsável e tenho família. Vou repetir. Eu não vou, sou o único que posso tocar fogo no Brasil, mas eu não vou fazê-lo porque eu sou responsável e tenho família. Eu, que quero tocar fogo no Brasil, também sou responsável e também tenho família e quero, por isso mesmo, tocar fogo no Brasil. É por isso. Na metáfora, né? Não me entendo da gravação, é uma metáfora. É uma metáfora. Na real é muito mais interessante. Não vai pensar que vai pegar fogo na tua casa, na casa do vizinho, não tem nada a ver com isso. Mas eu quero dizer o seguinte, Ailton, a exigência teórica da política está muito rebaixada, por isso que fica... Não tem nada, é uma política muito vulgar. Bom, Lana, né? Veja, quando eu digo cotinha, eu quero dizer muito claramente o seguinte. Eu conheci aqui em São Paulo o Silvio de Almeida, advogado, e que me disse o seguinte, olha, Nildo, eu ajudo a fazer aqui, ou é um dos responsáveis, pela lei de cotas aqui no estado de São Paulo, está negociando lá na Assembleia Legislativa, mas numa mesa nós estávamos juntos, depois eu levei ele em Floripa, porque é um cara de muita qualidade, etc. Eu levei ele em Floripa, deu conferência, foi para o sindicato, voltou uma segunda vez, e eu disse muito claramente, ele tem um ponto de vista que é o meu também, é o seguinte, não tem solução para a questão racial no Brasil fora da questão de classe. E o que está pegando? Está pegando uma ideia em amplos setores sociais e em setores do movimento negro, que é muito diferente do movimento negro unificado, quando nasceu e se fortaleceu, muito diferente, que passou a buscar um lugar dentro da ordem burguesa, como se aqui o melhorismo pudesse ser. Então eu disse assim, eu nunca me aventei contra o sistema de cotas. E tudo que eu escrevi sobre isso foi sobre racismo. Uma discussão sobre o racismo no Brasil que organiza o sistema capitalista. O desenvolvimento capitalista aqui está organizado sobre o racismo. E eu comprei aqui, estava lendo o livro do Jacob Gorender. Não escravidão colonial. A escravidão restaurada. Que é uma discussão dele com meu querido Jacob Gorender, que ele veio lá em Floripa também, quando era quase um par, não tinha onde ganhar dinheiro. Depois deu aula aqui na USP. Tiveram aí uma desembração, o cara é uma sumidade, não podia dar aula, imagine. Podia substituir o departamento de sociologia inteiro. Ele sozinho conhecia mais do que tudo. Conhecia mais do que tudo nós, do Reino Unido. Se somar tudo aqui, não tinha dado. Também, só no cadeia e exílio e clandestinidade, ele podia ler o dia inteiro. Vocês têm que fazer prova, corrigir prova. Né? Não dá. É uma covardia. Então, Lana, o que eu quero te dizer é o seguinte. Aí, a minha crítica é a falta de opção uma grande quantidade de movimentos no Brasil que não tem a perspectiva da revolução, que tirou a perspectiva da revolução. Vou te dar um outro exemplo que me criticaram lá, setores do movimento negro. E eu não alivio para ninguém, nem para sindicalista, mulher, nem para LGBT, nem para operário, nem para camponês, nem para nada, nem para os movimentos negros. O debate é o debate, vamos para o debate. Então qual é o assunto aqui? Eu disse assim, quando eu descobri o Guerreiro Ramos,
Eu descobri o Guerreiro. Eu era um filho do Florestan Fernandes, e aí no figurino francês eu escrevi. Aí até que eu descobri o Guerreiro. Quando eu descobri o Guerreiro, quando eu descubro que o Guerreiro é preto, é negro, baiano, eu fico mais de cara. Eu digo, como é que uma hora intelectual que o Brasil já teve para mim, eu nunca ouvi o movimento negro falar dele, lá atrás. Aí eu peguei e publiquei a obra do Mito e Verdade da Revolução Brasileira, porque os livros do Guerreiro inexistentes virtual tem. E quando tinha era 300, 350 reais. Bom, e não tinha nas bibliotecas. Eu fui ler e comecei a ler toda a obra do Guerreiro Ramos, quase toda em fotocópia, o que é um escândalo. Um Marcos Vinícius, que assassinaram lá na Bahia, da escola, me mandou, e um outro eu pegava lá, e o Ariston lá de Porto Alegre me mandava um, e chegou com um pacote de xerox, que eu comecei a ler o Guerreiro, eu fiquei louco. Eu digo, como é que o movimento negro nunca falou do Guerreiro? E se eu dissesse, o Guerreiro não tinha essa mulher, ele não se reivindicava, ele não colocava a questão racial, ele escreveu muito, escreveu com Abdias, fez sobre o teatro experimental do negro, fez tudo, o Guerreiro fez tudo. É o Guerreiro, né? E olha o nome, é o Guerreiro, é um gênio da raça total, não tem nem como. Culto, quem? Bom, aí não falavam dele. Aí eu disse, como é que não falavam do Guerreiro? Porque muito desse movimento eu vi dentro do petismo especial, eles começaram a mandar a liderança do movimento para os Estados Unidos. Aí, e já voltavam, e aí começou a ganhar, e a Revolução Brasileira, que é a tua pergunta, como é, começou a se dissipar para o negócio seguinte, temos que fazer algo aqui e agora. E eu digo, tem momentos que fazer algo aqui e agora. Agora, como é que eu vou negar, Lana, que para um negro, para aquele que é beneficiado para o sistema de cotas, ou para qualquer outro programa de ação afirmativa, como é que não melhora a vida dele? Melhora, é óbvio. Mas melhora a condição dos negros do Brasil? No total, não. E o sistema carcerário está aí para provar. Bom, aí tu diz, como falar com aquela massa carcerária? Ufa, aí nós teríamos que discutir várias coisas. É difícil para todo mundo. Quem entra lá, no mesmo caso dos Estados Unidos, entram as religiões, as pastorais, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Como não tem psicólogo lacaniano, ou freudiano lá, o sujeito no desespero, já antes de entrar na cadeia, durante, e lá dentro é pior ainda, como todas as crônicas mostram, o sujeito tem que se agarrar em alguma coisa para não se destruir. Então, o fenômeno religioso se explica no contexto de um desespero absoluto. É muito difícil falar com aquela população. Muito difícil. As pastorais, o que falam? Falam com as famílias. Falam com as famílias que estão fora, para segurar a barra. E para tentar influenciar de alguma maneira. Então eu digo, o que eu estou declarando? Primeiro, minha impotência diante do tema. Mas quero dizer o seguinte, nós só vamos encontrar uma resposta para isso quando amplos setores sociais discutirem o tema da Revolução Brasileira. Não vai ser antes, eu não tenho como. Porque mesmo as pastorais, que fazem um trabalho muito minucioso, cuidadoso e dificílimo no sistema carcerário, não têm respostas para nada. Nem para a famosa ressocialização. Dificílimo, dificílimo. E existem casos, a gente encontra, a gente que passou lá, depende do tempo que ficou, aí tem um conjunto de outros fatores, de uma complexidade tremenda. Mas eu quero dizer isso, né? O tema da Revolução Brasileira tem que equacionar o conflito classe social, raça e região. E se tu quiser gênero, e vai colocando tudo que tiver aí. Agora, qual é a minha preocupação? Eu lembro da minha relação antiga com o governo negro unificado, com quem eu mais tive relação, era todo um pessoal que discutia a Revolução Socialista. E gradualmente os movimentos que eu vejo, ou menos movimento, quero te dizer algo mais concreto ainda, Lana, porque eu não vejo muito movimento, eu vejo pessoas identificadas com a causa, reivindicando, e muito no meio universitário. No meio sindical, no meio popular já é diferente. O meio universitário, esse debate sobre gênero, raça, etc., ele sofreu um empobrecimento que tem a ver com
o academicismo na universidade e o isolamento social da universidade, que eu não verifico nos sindicatos, que eu não verifico nas associações de bairro. Por exemplo, essa tensão que existe entre raça e classe, quem afirma uma posição de raça negando a posição de classe, isso é muito frequente na universidade. Não é assim nos sindicatos, não é assim na associação de bairro. Não é. E lá onde a população negra está recolhendo os cadáveres. E a violência, tu sabe, come, solta, não tem conversa. Não é? E o racismo estrutura tudo. E dentro da universidade isso é um horror, porque a universidade pegou essa capacidade de esterilizar. Então eu queria dizer o seguinte, eu não tenho uma resposta definitiva, e hoje eu comprei aí o livro do Gorender, porque é um debate sobre a escravidão restaurada, é um debate sobre a questão racial, que eu queria ver e gostei do que eu estava vendo ali. Mas acho que a Revolução Brasileira sempre tratou as questões de raça e de classe e de região. Conseguiu articular isso. Estamos perdendo isso ao longo do tempo. E vamos ter que rearmar para isso. Luísa, e a tua solicitação sobre o Mercosul. Eu quero dizer o seguinte, qualquer estratégia da Revolução Brasileira terá que ter a concepção da pátria grande e da integração latino-americana. Qualquer. Sabe por quê? Porque a economia funciona assim. A Inglaterra se fez potência como? No útero europeu. Os Estados Unidos, o que fizeram? Os Estados Unidos se transformaram em potência, rompendo com os britânicos e fazendo uma expansão imperialista para a América Latina. Nós vamos ter que necessariamente ter uma Lebensraum, para usar aqui a expressão do alemão, né? Uma área vital, sobre a qual um país assenta sua hegemonia e organiza um projeto global. Então nós o território latino-americano, indiscutivelmente, temos que fazer isso. É claro que o tema da integração latino-americana, hoje, por exemplo, há 3 anos atrás, que é o último dado que eu tenho, no Mercosul, entre os 15 maiores exportadores de produtos do Brasil para a Argentina, eram 13 multinacionais. O 14º era a Petrobras e o outro era o Odebrecht. Então, a integração latino-americana do Mercosul, você viu o quê? Para as multinacionais. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando daquilo que o Hugo Chávez falava das empresas transnacionais, que eram empresas articuladas e que naturalmente não pode ser articulada pela burguesia, porque ela não quer isso, ela não faz parte do jogo dela, Pedro. Teria que ser articulada pelo Estado, que poderia ordenar isso. Mas é claro que fracassou. Agora, qual é a integração que falava Simão Bolívar, etc.? É uma integração da América Latina contra os Estados Unidos, coisa que nunca se tentou aqui. É muito claro, né? Até o Hegel, lá na história da filosofia, da introdução à filosofia da história universal, era uma coisa que o Darcy Ribeiro recuperou muito. Eu li antes no Darcy e fui ler depois no Hegel. Ele diz, olha, a América Latina vai se emancipar, quem sabe, num grande conflito contra a América do Norte. O Hegel está dizendo lá, estamos amparados pelo filósofo. Não sei se vai dar certo, mas ali tem alguma coisa. Então eu quero dizer o seguinte, o Mercosul é fundamental, porque é fundamental uma integração latino-americana em que a gente pudesse dispor de todos os recursos, da capacidade que temos na América Latina para organizar. Nenhum país aqui, isso é uma consciência que os uruguaios já têm. Tem um sujeito lá, o Alberto Mettol Ferré, que é um católico, morreu já. O Alberto Mettol Ferré fez uma coisa extraordinária, que são os estados continentais. Um estado continental, porque ele vinha do Uruguai, como Uruguai, ele dizia assim, o Uruguai sozinho não dá. Então nós precisamos da Argentina e do Brasil. Então ele já matou a charada já por uma necessidade vital. Ele disse, agora, claro, se tu olha aqui, mesmo o Brasil grande não consegue fazer tudo na América Latina. Depende da integração latino-americana. É que aqui tem uns abobados que acham que o Brasil é grande, não vai precisar da integração latino-americana. E tem no petismo um atraso intelectual sobre isso que é espantoso. O que vai ser da integração latino-americana, o que vai ser do Chávez e de Cuba sem o petismo? É a mesma coisa que é hoje. Acaso Cuba não virou, estava num gelo completo, durante todos os anos não sobreviveu? Sim.
E o que é? Ah, não, o Brasil é um líder natural na América Latina, que é a proposta de Washington, né? O Brasil é um líder natural. Tu acha que esse papo de líder natural, por um equatoriano, um boliviano, um venezuelano, vai pegar, o cara vai dizer o quê? Se nós acabamos de matar os Estados Unidos aqui, meu filho, matamos o pai que era os Estados Unidos, o que não vão fazer com o irmão bastardo? Já liquida também. Que conversa é essa? Não tem isso. Aqui que o Brasil retrocede, isso é uma conversa mole total, de quinta categoria, que não bate com os fatos. Então a integração latino-americana é essencial, e a política externa, que é uma coisa que tu toca, não, quem tocou no tema? A Luísa, né? O tema na política externa quer dizer o seguinte: aqui no Brasil foi um espasmo. O pobre Samuel Pena Guimarães, que tentou, digamos, a parte mais avançada da coisa, mudou um pouco a política externa, a formação, começou a mudar a bibliografia da formação dos caras, mas não conseguia mais do que isso, porque o Lula nunca deixou. A burguesia paulista nunca deixou, nunca quis. Por isso que o Serra é o chanceler bom. O Serra expressa quase a adequação da realidade ao conceito. Né? Já que é isso aí, coloca o Serra lá, que fica claro. Entendeu? Já que é a gandaia completa, vamos lá, põe nele. É isso. Não pode ser o Samuel Pinheiro Guimarães. E menos o Amorim, que é até apreciador de Glauber Rocha, não dá. E por último, Pedro, queria dizer o seguinte: uma burguesia progressista, eu quero dizer o seguinte, para concluir hoje. Ela é uma burguesia progressista, é um mito, inclusive, para a Europa. Quer dizer, eu quero dizer o seguinte: é uma falsificação na Europa. A burguesia progressista, esse conceito, essa expressão burguesia progressista, ela supõe que tem uma burguesia que, por exemplo, não vai usar da violência. Ela sugere um burguês progre. Por exemplo, aquele que morreu de helicóptero junto com o Ulisses Guimarães, o Severo Gomes, junto com o cara aqui em São Paulo, da editora, já vou lembrar. Eu vou me curar do Alzheimer, eu prometo, próximo. Mas é que é o seguinte: a ideia de um burguês progressista, tu pode encontrar um burguês progressista, um sujeito culto, interessado, mas como classe, nem na Inglaterra, nem nos Estados Unidos, nem na França. A burguesia educada francesa, eu disse ontem aqui, deixou a comuna, que era rios de sangue. Não tem tal coisa. Na periferia capitalista, aí mesmo, não existe. Isso foi uma mistificação, uma ideologia criada da burguesia progressista, nacionalista, que nunca existiu de fato aqui na América Latina. Nenhuma fração do capital. Que houvesse algum burguês, um capitalista, um comerciante, grande, progressista, eventualmente um proprietário de dinheiro, grande, progressista, um industrial, etc. Isso não configuraria a classe. Mas eu quero dizer que ela é falsa lá na Europa. Quando ele dizia que a violência, o Marx dizia a violência é a parteira da história, ela estava falando da classe dominante, da burguesia, que vinha com tudo, não tinha conversa. Então, quer dizer, tal coisa nunca existiu, e aqui menos ainda. Mas agora nós estamos num problema mais grave. Talvez nem burguesia exista mais. Ela está tão débil, tão lumpen, que ela está... Observe o que é a miséria petista, dizendo assim, defendendo o setor de carnes, de construção civil. Isso é uma loucura. Como é que eu vou me mover em defesa do setor de carnes e da construção civil? E tem alguns ainda que douram a pílula. É o setor transnacionalizado, são as nossas multinacionais. Deu. Bora.